Chamados de panela de pressão, os carros da série 1000 da Maffersa foram os primeiros veículos fabricados em aço inox no Brasil, continuando a serem modernos mesmo após 60 anos. A estrada de ferro Araraquara, ligando a cidade com este nome até Rubinéia, no Rio Paraná, foi construída em bitola métrica de 1000 mm, mas a partir de 1950 foi iniciado um plano para a reconstrução e ampliação da distância entre os trilhos para a bitola larga de 1600 mm, igual à já utilizada pela Companhia Paulista e pela Estrada de Ferro Santos-Jundiaí. Em 1955, foi reinaugurado o primeiro trecho com a nova bitola, entre Araraquara e São José do Rio Preto. Para essa ocasião, um trem especial partiu do Rio de Janeiro, passando por São Paulo e adentrando nos trilhos da Araraquarense até o ponto final do alargamento da bitola. Esse trem era composto por carros de madeira da própria Araraquarense e de pelo menos 3 moderníssimos carros de inox de fabricação Budd, utilizados pela Central em seus principais trens, entre Rio de Janeiro e São Paulo e Belo Horizonte, Rio de Janeiro. A impressão causada pelos carros de inox na diretoria da Araraquarense deve ter sido extremamente favorável, pois em 1960, com as obras de alargamento da bitola já bem adiantadas, a empresa adquire, através do governo do estado de São Paulo, 23 carros de inox que seriam fabricados pela Maffersa, Materiais Ferroviários Sociedade Anônima. A Maffersa, fabricante de vagões de carga e carros de passageiros, com fábricas sediadas no estado de São Paulo, se tornou a primeira empresa licenciada pela Budd no mundo para construir material ferroviário usando sua técnica com aço inox. E o projeto escolhido para ser fabricado no Brasil foi uma adaptação e atualização dos carros Budd Pioneer 3, fabricados em 1956 pela Budd nos Estados Unidos, mas que não chegaram a ter grande sucesso por lá devido à já pronunciada decadência no transporte ferroviário de passageiros. No Brasil, o projeto do Pioneer 3 foi atualizado e ganhou 2 variantes, uma para a bitola larga e outra para a bitola métrica, chamados respectivamente de Budd Maffersa 1000 e Budd Maffersa 800. Os carros da série 800 foram adquiridos pela Estrada de Ferro Sorocabana, que já tinha em seu inventário carros de inox adquiridos diretamente da Budd norte-americana. Mas se vocês quiserem conhecer a história desses veículos, deixem aqui nos comentários. Os 23 carros Budd Maffersa 1000 começaram a ser entregues para a Araraquarense no começo de abril de 1962, sendo que em maio do mesmo ano, a primeira composição, com 9 carros, fez a viagem inaugural entre Araraquara e Presidente Vargas, ponto final da ferrovia às margens do Rio Paraná. Até o final daquele ano, todos os 23 carros já estavam entregues, sendo divididos nas seguintes classes: 7 carros de primeira classe, com 72 lugares e talha de 39 toneladas. 10 carros de segunda classe, com 88 lugares e talha de 36 toneladas. 3 carros restaurantes, com 48 lugares e talha de 42 toneladas. 3 carros salão, com 30 lugares e talha de 38 toneladas. Não foram encomendados carros bagagem ou dormitório, sendo que a Araraquarense posteriormente alugou da Companhia Paulista 2 bagagem buffet de construção ACF, American Car and Foundry, e adquiriu outros 3 carros bagagem de madeira já desativados pela Estrada de Ferro Santos a Jundiaí. Quanto aos dormitórios, a empresa optou por construí-los em aço carbono em suas próprias oficinas, no decorrer dos anos 1960. Os 23 carros de inox construídos pela Maffersa possuíam ar-condicionado, janelas vedadas, truques ao estilo Commonwealth, com as rodas aparentes e a caixa de rolamentos para dentro dos truques, além de bolsas de borracha infláveis para suavizar a suspensão dos veículos. Foram considerados os carros de passageiros mais modernos do Brasil, na ocasião em que entraram em serviço,
sendo até mais macios e luxuosos que o trem R da Companhia Paulista, formado por carros de aço carbono da Pullman Standard Car. No entanto, o uso de janelas vedadas logo criou uma situação complicada para muitos chefes de trem quando os aparelhos de ar-condicionado não estavam funcionando, visto que os carros aço inox se tornavam muito mais abafados que os carros de carbono, ganhando o apelido de panela de pressão por parte dos usuários desesperados em querer quebrar as janelas para permitir a entrada de ar fresco. Inicialmente, as composições foram utilizadas no trecho entre São Paulo e Presidente Vargas, em tráfego mútuo com a rede Santos Jundiaí e Companhia Paulista. Quando em 1967 a Paulista passa a administrar a Araraquarense, também passaram a ser esporadicamente utilizados no trecho entre Araraquara e Barretos. Posteriormente, com a criação da FEPASA em 1971, os carros lentamente passaram a ser utilizados em todos os trechos da empresa, com exceção dos ramais de Porto Ferreira, Piracicaba e Santa Cruz das Palmeiras. Ainda na década de 1970, o carro-restaurante 8301 foi perdido durante um acidente, enquanto os 3 carros-salão foram transformados em um carro de primeira classe e 2 carros de segunda classe. Alguns carros chegaram a receber a primeira pintura da FEPASA para carros de aço inox, composta por 2 faixas vermelhas no corpo do carro, enquanto os outros receberam a segunda fase, chamada Ave Maria, e implantada em 1990 por ocasião da inauguração dos novos trens expressos da FEPASA. Nessa mesma época, um segundo carro-restaurante, RI 3350, antigo 8302, foi perdido em acidente em São Paulo. Em 1989, uma composição formada pela locomotiva V8 6386, um carro laboratório ex-Sorocabana e 5 carros Bud Mafferza 1000 quebrou o recorde brasileiro de velocidade entre Tirapina e Rio Claro, a 164 km/h, marca até hoje não superada. Após esses testes, a FEPASA tentou reviver seus trens de passageiros no decorrer dos anos 1990, primeiro com o projeto do Trem Expresso São Paulo-Araraquara e São Paulo-Marília, usando carros 1000 ex-araraquarense, e posteriormente com o projeto dos trens Expresso Azul, Bandeirantes e Estrela do Oeste, usando todo o material rodante ainda disponível e em boas condições, principalmente os carros panela de pressão. Mas a história desses trens é um assunto para outro vídeo. Com a federalização e posterior concessão da FEPASA em 1998, o transporte de passageiros por trem foi se arrastando até 13 de março de 2001, quando correram os últimos trens entre Campinas e Bauru, e Tirapina e São José do Rio Preto, com o encerramento das atividades em 17 do mesmo mês, com o retorno do trem de Rio Preto para Araraquara. Esses últimos trens foram feitos pelos carros Bud Mafferza 1000, números SI 3254, SI 3259 e PI 3107, além de um Bud e Sorocabana. Ao contrário dos carros de aço carbono, os Bud Mafferza 1000 de certa forma tiveram um final mais animador, embora várias unidades tenham sido destruídas a machadadas por sucateiros clandestinos em Jundiaí e Boa Vista Nova entre os anos 2000 e 2002. Das 23 unidades fabricadas, 9 ainda existem em dezembro de 2018, sendo que 5 delas já estão oficialmente preservadas para a posteridade. Os sobreviventes são PI 3100, antigo carro 8101, atualmente utilizado como almoxarifado da equipe de SOS das oficinas de Rio Claro, São Paulo. PI 3102, antigo carro 8103, transformado em salão-bar pela FEPASA em 1995 e preservado pela ABPF em Guararema, São Paulo.
PI 3103, antigo carro 8104, transformado em dormitório volante de via permanente e ainda em uso na ferrovia. PI 3104, antigo carro 8105, que participou da quebra do recorde de velocidade brasileiro em 1989, transformado posteriormente em carro púlpito, carro ambiental e atualmente em carro presidencial, sediado nas oficinas de Rio Claro, São Paulo. PI 3252, antigo carro 8204, transformado pela FEPASA nos anos 1990 em primeira classe, preservado pela BPF São Paulo e atualmente cedido para uso no expresso turístico da CPTM. SI 3254, antigo carro 8205, transformado pela FEPASA nos anos 1990 em primeira classe, realizou a última viagem entre Campinas e Bauru, onde ficou abandonado por 17 anos até ser resgatado pela BPF e levado para São Paulo, onde está sendo restaurado para uso no expresso turístico da CPTM. SI 3255, antigo carro 8206, preservado pela BPF São Paulo e atualmente cedido para uso no expresso turístico da CPTM. SI 3259, antigo carro 8210, que realizou a última viagem entre Campinas e Bauru, onde ficou abandonado por 17 anos até ser resgatado pela BPF e levado para São Paulo, onde está sendo restaurado para uso no expresso turístico da CPTM. RI 3351, antigo carro 8303, transformado em dormitório volante de via permanente e ainda em uso pela ferrovia. Outros dois carros, PI 3106 e SI 3261, sendo este um antigo carro salão convertido em segunda classe, estavam abandonados nas oficinas de Rio Claro e foram perdidos durante um incêndio ocorrido no local em agosto de 2010. E essa é a história dos carros Bud Mafferza 1000, história que felizmente está longe de terminar. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para não perderem nenhum novo vídeo e fortalecerem nossas atividades. Até a próxima!